TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde, 5h mais 57. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Neste momento começa a transmissão da TV Câmara Campinas para a 32ª reunião ordinária. Nesta quarta-feira, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 6 projetos. Para você ficar muito bem informado, saber quais são estes projetos, acompanhe a partir de agora a pauta de hoje. O item 1 é a segunda discussão e votação do projeto de lei complementar de autoria do prefeito sobre a criação da Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher. Item 2, turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Guida Calisto, que concede o título de cidadão campineiro a Eustáquio Luciano Zica. O item 3 é a primeira discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Otto Alejandro, que altera uma lei de 2011 sobre a proteção contra a poluição sonora, controle de sonorização nociva ou perigosa em áreas públicas, particulares e estabelecimentos comerciais. A proposta acrescenta que a medição sonora, quando o fiscal possuir a identificação do denunciante, deverá ser realizada a 2 metros do local do denunciante e que a identificação do denunciante deverá permanecer em sigilo. O item 4 é em turno único de discussão e votação do projeto de lei de autoria da vereadora Débora Palermo, que institui a Semana Municipal de Prevenção ao Afogamento Infantil no município de Campinas. Item 5, turno único de discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Rodrigo da Farmadic, que denomina vias públicas localizadas no loteamento Núcleo Novo Planalto, em Campinas. E, por fim, o item 6 é em turno único de discussão e votação do projeto de lei de autoria do ex-vereador Luiz Cirilo, que denomina a rua Romeu Fidêncio Bertolini uma via pública de Campinas. Portanto, estes serão os 6 projetos que serão discutidos e votados logo mais. Os vereadores já estão chegando. Lembrando que você pode assistir à reunião ordinária aqui do plenário. A entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Se não tiver condições, continue com a gente, que a TV Câmara Campinas transmite na íntegra a 32ª reunião ordinária, que a gente acompanha a partir de agora. Boa noite. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças para início dos trabalhos. Brincadeira, né? Grande Carlinhos, eu estou bem, e você? Doutor Ianco. Solicito ao primeiro secretário, vereador Guilherme, que informe o número de vereadores presentes. Senhor presidente, temos 12 vereadores presentes em plenário no momento. Com 12 vereadores presentes, aclaro, declaro aberta a presente reunião ordinária. Item 1, leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas à Casa. Senhor presidente, temos 149 indicações encaminhadas ao Executivo, 27 requerimentos e 7 projetos. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Luiz Iabico. Senhor presidente, requeiro que o senhor conceda um minuto de silêncio em memória da senhora Fumiko Cote, de 99 anos, tendo contribuído muito aí com a Sociedade Nipônica em Campinas. Fumiko Cote. A família enlutada agradece, senhor presidente. Registrado, vereador. Vereador Carlos Camelô. Pela ordem, senhor presidente, também gostaria de conceder um minuto de silêncio a Ademir Gomes, que, infelizmente, aconteceu uma tragédia nessa semana, 50 anos, infelizmente, o cachorro dele,
os pitbull lá, que acho que muitas pessoas viram, pegaram ele lá, deixou sua filha Tamires, a esposa Luzinete e vários amigos que ficaram aí. Então, fica aí 1 minuto de silêncio concedido ao Aldemir Gomes. Registrado o vereador. Vereadora Débora Palermo. Pela ordem, senhor presidente, no mesmo sentido, quero deixar consignado 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Joaquim Pinto Delgado, do Cantinho Português, deixar meus pêsames ao filho José Luiz e aos netos Luiz Henrique, João Vitor e Beatriz Alice. Muito obrigada, senhor presidente. Registrado, portanto, concedido 1 minuto de silêncio em memória póstuma de Fumico Coque, Ademir Gomes e Joaquim Pinto Delgado, como manifestação de pesar à família e aos amigos. Gostaria de justificar a ausência dos vereadores Paulo Haddad, Otto Alejandro, Marrom Cunha, que estão em Brasília, em missão pelos mandatos. E também do vereador Rodrigo Farmadic, que está com dengue. Item 2. Leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do plenário. Não há, senhor presidente. Item 3, comunicado dos senhores vereadores. Pergunta ao segundo secretário, vereador doutor Ianco, se há vereadores inscritos para o pequeno expediente. Presidente, temos sim. A primeira vereadora inscrita é a vereadora Mariana Conte. Vereadora Mariana Conte, tem a palavra por até 5 minutos. Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores. Quero cumprimentar o público que assiste essa sessão pelas redes sociais, pela TV Câmara. Também aqui a presença das moradoras do Village de Barão Geraldo, mais uma vez marcando presença de forma muito combativa. E eu vou começar por aí, porque eu apresentei um requerimento de convocação do secretário de Saúde, Laís Zambon, e do secretário de Infraestrutura, o Barreiro, para que eles venham até essa casa para prestar esclarecimentos sobre a suspensão da licitação do Centro de Saúde, do Village e do Boa Esperança. Isso é fundamental, foi falado aqui, o líder do governo deu algumas justificativas, mas ainda permanece muitas dúvidas e muita preocupação com relação à suspensão dessa licitação. É uma medida democrática, é uma medida de transparência, que o governo preste esclarecimentos a essa casa, é uma medida, inclusive, de legitimidade dessa casa, enfim, para valorizar o trabalho que os vereadores têm que fazer, que é fazer o processo de questionamento, de fiscalização sobre a questão dos centros de saúde. Entendo que também é importante, porque existem questões sobre outros centros de saúde que estão em reforma. O Santa Mônica, por exemplo, permanece em reforma, tem muitas questões que não estão esclarecidas. Mesmo centros de saúde que foram reformados, por exemplo, não vi ainda o governo se pronunciar oficialmente sobre o centro de saúde do Cosmos, que de menos de um ano depois da reforma caiu uma laje. Então, nós queremos discutir a necessidade da construção do Centro de Saúde do Village, do Boa Esperança, e queremos discutir também que o governo seja transparente, que possa vir aqui esclarecer as questões sobre outras reformas do Centro de Saúde. Mas o que nós vemos é exatamente que o governo faz pouco caso da população, né, que está organizada, mobilizada,
Inclusive, estive na sexta-feira passada num ato muito bonito, organizado pela comunidade do Village. É uma população que está mobilizada, que quer saber, que quer entender e que quer compreender, e que, mais do que isso, está preocupada com a possibilidade da Prefeitura de Campinas perder o financiamento do Ministério da Saúde para a construção do Centro de Saúde, do Village e do Boa Esperança, que são demandas antigas, históricas, e que são importantes para a garantia do direito à saúde do conjunto daquela população, daqueles bairros. Então, eu peço aos vereadores que nós votemos a favor, que nós aprovemos aqui, nessa casa, o requerimento de convocação para que os secretários estejam aqui presentes, para que todos os vereadores tenham a oportunidade de dialogar, de debater, e que a gente possa, então, fazer o exercício do Poder Legislativo da melhor forma. Quero agradecer também a presença aqui dos manifestantes e dizer da importância do ativo, da cobrança ativa que os moradores têm feito. O segundo tema que eu quero tratar é porque está na ordem do dia a necessidade do fim da escala 6x1, é um tema que tem ganhado espaço, sobretudo na juventude, sobretudo entre os trabalhadores do comércio. Essa escala é adoecedora, todo mundo que vivenciou ou vive nessa escala sabe muito bem. É uma escala que é uma escala escravocrata, que, na verdade, adoece e que tem gerado uma polêmica, e a gente sabe que a maior parte da população é favorável ao fim da escala 6x1. Existe um projeto que foi apresentado na Câmara Municipal, a partir do diálogo do Rick Azevedo, que hoje é vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, com a deputada Érica Hilton, do PSOL, e foi assinada por toda a bancada do PSOL, e é um projeto que está na pauta, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, sentado em cima do projeto, não colocava para votar, não colocava, e recentemente ele deu uma entrevista dizendo que colocaria para votar para a tramitação do projeto nos próximos dias, mas que precisaria se considerar a viabilidade. Nós sabemos o que significa isso. Significa que o deputado Hugo Mota, na mesma lógica das entidades patronais, não querem a redução da jornada de trabalho, o que é uma medida necessária para geração de novos empregos. A redução da jornada de trabalho sem a redução de salários é uma medida necessária para a geração de novos empregos e para a gente combater o adoecimento em massa que nós vivenciamos no âmbito do trabalho, inclusive que já é um problema de saúde pública, com muitos casos de suicídio entre os trabalhadores. Portanto, é fundamental que a gente intensifique a pressão, a manifestação, a mobilização pelo fim dessa escala adoecedora. Muito obrigada. Senhor presidente, pela ordem. Tem a palavra pela ordem, vereador Luiz Abico. Somente para justificar a ausência do nosso vereador, presidente do partido, Roberto Alves, ele está de repouso por recomendação médica e, portanto, ele está ausente hoje. No mesmo sentido, justificar a ausência da vereadora Guida Calisto por problema de saúde. Vereador doutor Ianco, qual o próximo inscrito? Foi reivindicado tempo de liderança pelo vereador Marcelo Silva, presidente. Vereador Marcelo Silva tem a palavra por até 10 minutos no tempo de liderança. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, telespectadores da TV Câmara, meu boa noite a todos. Bom, eu pedi o tempo de liderança porque, primeiro, a gente tem que ter muito cuidado e muita cautela quando nós vamos falar de futebol. Mas, nesse caso, eu não vou falar de futebol. Eu me sinto mais que na obrigação de vir aqui me manifestar e tomar atitudes com responsabilidade a respeito da administração, hoje, de um clube que é patrimônio cultural, histórico da nossa cidade de Campinas. Então, eu me sinto na obrigação de tocar nesse assunto, que é da administração que estão fazendo com o Guarani Futebol Clube, que estão dilacerando o seu patrimônio. Então, eu, como agente público
e óbvio, nunca me escondi, como bugrino, eu me sinto na obrigação de apontar algumas situações graves que estão ocorrendo, não no futebol, mas sim vendo o time, como outro time aqui de Campinas, são patrimônios culturais, são patrimônios históricos e fazem parte, sim, da nossa cidade. A história, óbvio, da minha família com o Guarani não começou na minha geração. Começou lá atrás, em 1930. E aqui eu coloco para todos verem, numa revista de 2 de abril de 1961, o Jubileu de Ouro, quando o Guarani fazia 50 anos, meu avô, Elvino Silva Filho, aos 5 anos, como mascote, eles nem chamavam de basquete, eles chamavam aqui de grandes cestobolistas, de 1930. Então eu me sinto, estou dizendo, fazendo essa retrospectiva, porque começou lá em 1930 com meu avô, Elvino Silva Filho, com meu pai, Elvino Silva Neto, comigo, Marcelo de Chauvini Silva, e agora com os meus filhos, Henrique e Gabi. E o que estão fazendo com o nosso time não é algo aceitável. Gera revolta e gera na obrigação para que não acabem e não destruam esse patrimônio de Campinas. O Guarani não é só um time de futebol, é uma instituição centenária, orgulho do interior, o único campeão brasileiro do interior do Brasil. Uma camisa que representa suor, raça, história. E o que temos hoje? Uma gestão desastrosa, marcada por decisões obscuras, relatórios adulterados e uma série de indícios que apontam, sim, uma possível administração criminosa. Vamos aos fatos. E eu falo isso com base em documentos, não só em fatos. Nos últimos 5 anos, as contas do Guarani vieram com pareceres negativos ou cheias de ressalvas. Nenhuma foi aprovada com transparência. Os prejuízos de 2020 e 2024 superam o rombo de 50 milhões de reais. E esses números ainda podem estar maquiados, porque, pasmem, há valores repassados e omissos, escondidos da torcida e dos conselheiros. Em 2024, finalmente, a diretoria reconheceu um prejuízo de mais de 20 milhões, que deveria ter sido revelado anos antes. Isso não é má gestão, senhores. Isso beira a má-fé. E não é por aí, e não para por aí. O Conselho Fiscal, que deveria ser o guardião da lisura, parece mais um escudo da diretoria. A auditoria afirma que há valores que simplesmente não aparecem. Há demonstrações financeiras não retratam a real dívida do clube. Em dezembro de 2024, consta um caixa de R$ 186 mil no final do ano. E, mesmo assim, o clube contraiu empréstimo com juros. Qual é a lógica disso? Senhores, a situação é escandalosa. Empresas fornecedoras aparecem nos balancetes. Até aí tudo normal. Mas ao investigarmos os CNPJs dessas empresas, encontramos nomes ligados a dirigentes da própria gestão. Óbvio que isso se trata de conflito de interesses. E o projeto Bugrinho? Vejam só. Uma iniciativa muito bacana, voltada para 260 crianças, arrecadou menos que a sauna do clube no ano passado. Isso mesmo, a sauna lucrou mais que um projeto de base. É esse o compromisso com o futuro? E a loja oficial do clube? Não bate metade das metas projetadas. E uma transferência suspeita de mais de R$1 milhão foi antecipada para uma empresa mexicana que, segundo a Receita Federal, nem autorização tem para operar no Brasil. Diante de tudo isso, eu me pergunto, onde está o Conselho de Ética? Onde estão os conselheiros que deveriam zelar pela integridade dessa instituição mais que centenária? Como vereador da cidade e como, obviamente, torcedor, eu não vou me furtar, viu, Permino, em oficiar os órgãos. O Ministério Público já vai ter um relatório de tudo o que está acontecendo,
para que seja aberta uma profunda e séria investigação, antes que esse pessoal acabem com um patrimônio gigantesco que tem o Guarani. O Guarani não pode ser feudo de ninguém, não pode ser fonte de lucro pessoal a custas do nosso suor. O Guarani merece respeito. E assim, no primeiro jogo que eu fui, que meu filho me fez ir, eu bati na porta do camarote no feudo, do então dirigente, abri com total respeito e disse assim: isso é uma falta de respeito. Eu concluo esse pronunciamento com dor, mas dor no coração. Porque não é só futebol, é patrimônio público, é memória coletiva, é afeto, é carinho, é amor, é paixão. Eu espero que as pessoas se levantem nesse momento, para que a gente lute até o fim, para que não veja mais um patrimônio da cidade de Campinas sendo roubado. Digo e repito, se for preciso, iremos às últimas instâncias. O Guarani não é de meia dúzia. O Guarani, ele é do povo campineiro, ele é da memória daqueles fundadores desde 1911. Ele é da memória do meu avô, mascotinho do time de sextabolistas. Ele é a memória do meu pai. Ele é a minha memória. Ele é a memória do meu filho. Ele é a memória dessa gigantesca e apaixonada torcida. E ela merece respeito. Rapaz, vereador. Vereador Marcelo Silva, eu acho que o senhor está corretamente indo pelo caminho que eu acho que é correto. Você, como um bugrino aí, que eu sei que é uma pessoa que frequenta o clube, vi várias vezes lá. Meu filho também vem do projeto Bugrinho, onde ele conseguiu aí ter uma trajetória. Mas você, como advogado, como vereador desta Casa Legislativa, já no 3º mandato, tem todo o direito e o dever de representar a torcida do Guarani, representar o clube do Guarani e todos os bugrinos da cidade de Campinas. Então, eu acho que, sugerindo aqui, o melhor caminho é o senhor, como advogado, pedir a interferência e a investigação do Ministério Público, que eu acho que é o caminho mais correto. E, infelizmente, o que eu ouço de vários bugrinos é que estão saqueando o clube, saqueando há muitos e muitos anos. E, pelo que está acontecendo, infelizmente, pode acontecer aí coisas muito piores, indo até para a Série D e depois aí o clube vindo até a chegar à falência. A gente sabe do problema do estádio. Eu fiz aqui uma sugestão através de um documento aqui na Câmara Municipal, onde pode fazer o tombamento, patrimônio histórico do estádio do Guarani, que é possível tomar essa frente aí, mas você, como bugrino nato mesmo, e aí nasceu dentro do clube lá com toda a sua família, tem todo o direito, e eu tenho certeza que pode pedir aqui o apoio da Comissão de Esportes da Câmara Municipal de Campinas e tocar à frente isso daí. Obrigado. Eu pensei muito, viu, vereador Permínio, antes de tomar essa atitude, mas eu me senti mais que na obrigação, né? Entre aspas, eu estaria prevaricando se assim não o fizesse. Né? Eu estaria, entre aspas, traindo, né, essa legião de bugrinos que tem em nós, né, como representantes. Pô, você está aí, você precisa fazer alguma coisa. Então, eu me senti na obrigação. Isso está vindo de alguns meses de trabalho, né, de pessoas que estão nos dando esse respaldo. Então, eu me senti na obrigação, me senti tranquilo e, mais do que isso, já encerrando, senhor presidente, com responsabilidade. Né, tudo que eu disse aqui são fatos, documentos, em que vão ser, sim, levados adiante. Muito obrigado. Obrigado. Vereador Dr. Ianco, qual o próximo vereador inscrito? Próxima vereadora, a vereadora Paola Miguel, presidente. Vereadora Paola Miguel tem a palavra por até 5 minutos.
Muitíssimo obrigada, senhor presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, povo que nos acompanha presencialmente e virtualmente. Quero começar saudando aqui os militantes e usuários do Sistema Único de Saúde da região do CS Village, que vieram mais uma vez lutar para que esse projeto saia do papel. Inclusive, hoje teve a prestação de contas à saúde. Nós, vereadores e vereadoras que estivemos no ato, também questionamos hoje o secretário de Saúde com relação à construção, né, de quando vai se iniciar e, principalmente, que a gente não perca esse recurso. Senhor presidente, quero começar aqui falando do debate público que nós realizamos ontem, que é um projeto de minha autoria, juntamente com a vereadora Mariana Conte, um projeto de reconhecer a parada LGBTQIAPN+, como sendo patrimônio cultural, econômico, turístico do nosso município. Foi um debate muito rico, a gente trouxe, inclusive, a referência ao tema da parada desse ano, que é envelhecer, mais memória, reconhecimento e futuro. A gente relembrou aqueles que protagonizaram a primeira parada do nosso município, como Paulo Mariante, Paulo Reis, Lúcia Castro, Bruna Pimentel, Suzy Santos, e que até hoje lutam para que os nossos direitos da comunidade sejam garantidos e assegurados. Quero dizer que, para mim, foi uma grande honra estar ao lado da vereadora Mariana Conte, mas também de diversos outros pessoas que trazem essa temática tão importante sobre os nossos direitos. Quero começar aqui comentando 2 episódios no qual eu repudio completamente. Primeiro, são os ataques que a ministra Marina Silva sofreu na Comissão de Infraestrutura do Senado quando senadores, né, do PL e do PSDB desqualificaram a ministra com frases absurdas, dizendo que mulher merece respeito, mas a ministra não. Um deles, inclusive, já disse que seria impossível passar as 6 horas e 10 minutos com ela sem enforcá-la. E quando ela exigiu, né, desculpas por esse episódio, ele não se desculpou e ainda por cima aprofundou, né, essa violência política de gênero desmedida a uma ministra que, sem dúvida nenhuma, faz história na luta pelo meio ambiente. Né? Ela já tinha ali ciência que era um espaço, né, de debate, e mesmo assim ela foi para garantir a democracia das construções, né, e principalmente a disponibilidade para tirar dúvidas sobre o projeto. Ministra Marina Silva, nós estamos com você, nós repudiamos todo e qualquer ato de violência política de gênero, misoginia e racismo que Vossa Excelência sofreu no dia de ontem no Senado. E também, senhor presidente, que eu gostaria de repudiar os atos de racismo direcionados à vereadora Ananice de São Bernardo. Recentemente, a vereadora recebeu um e-mail, né, e ela, com muita coragem, leu ele na íntegra na sessão de São Bernardo, onde ficou exposto um caráter extremamente racista, e uma das frases que estava lá era quanto que valia o corpo da vereadora no mercado de escravos. Eu repudio veementemente esse tipo de ação. A gente consegue perceber como que o racismo, essa doença tem surgido cada vez mais e as pessoas não têm tido nenhum tipo de, mais do que vergonha, pudor em nos atacar, em nos violentar, de nos deslegitimar. Nós, mesmo conquistando o espaço democraticamente, né, passando pelo crivo das urnas, ainda assim somos desqualificadas o tempo todo, de uma forma a tentar nos desumanizar, né? Então, esses e-mails têm como único objetivo deslegitimar a luta da vereadora, uma mulher negra, sindicalista, com a sua trajetória no serviço público, em defesa dos direitos humanos e da população. Já liguei para a vereadora Ananice, coloquei nosso mandato à total disposição e a minha profunda solidariedade, porque esses ataques, muitas vezes, têm só como objetivo nos tirar dessa tribuna, né, tirar a nossa voz e tirar as nossas lutas, nos calar. É isso que eles querem, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Vereadora Ananice, nós estamos com você na luta para enfrentar o fascismo, o racismo e toda qualquer forma de opressão que nós ainda sofremos. Então,
São essas as minhas palavras, senhor presidente. Muitíssimo obrigada. Vereador Dr. Ianco, qual o próximo vereador inscrito? Presidente, próximo vereador é o vereador Luiz Iabico. Vereador Luiz Iabico tem a palavra por até 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. É somente para fazer um convite aqui para todos que estão nos assistindo, aqui pela TV Câmara, senhores vereadores, senhoras vereadoras, para a próxima reunião da Comissão de Estudos sobre Reforma Tributária, que vai acontecer aqui no próximo dia 6 de junho, daqui uma semana, para que todos possam se programar, às 10 horas da manhã, aqui no plenarinho da Sala Silvio Pascoal, aqui na Câmara Municipal. Estendo esse convite especialmente aos empresários, contabilistas, profissionais da área tributária e todos os cidadãos interessados nos rumos fiscais da nossa cidade. A participação de todos é fundamental para enriquecermos o debate sobre um tema tão relevante para o futuro de Campinas. Essa comissão tem a importante missão de avaliar os efeitos da Emenda Constitucional 132 de 2023 e da Lei Complementar 214 de 2024 nas finanças do nosso município. Aproveito para destacar a composição dessa comissão, que conta com os ilustres vereadores Carlinhos Camelô, Nick Schneider, que é o relator, vereador Wagner Romão e vereador Eduardo Magoga, cujas diferentes perspectivas e experiências enriquecem nossos debates. É com muita satisfação, anuncio a próxima reunião contará com a participação dos seguintes palestrantes e debatedores de notável conhecimento na área tributária: Alberto Macedo, da Abrasf, Aurílio Caiado, nosso secretário de Finanças de Campinas, também confirmando presença César Saito, diretor de Finanças da Receita de Campinas, Miguel Ângelo Carvalho Silva, delegado regional tributário de Campinas, e Luciano Tavares, da AFAMESP. Gostaria de expressar, na figura do senhor Carlos Maia, diretor jurídico do Sinalfic, nosso profundo agradecimento às entidades que têm dado suporte fundamental à organização desta comissão, que são o próprio Sinalfic, a AFRESP, a AFISCAMP e o Sinafresp. Lembramos que a nossa primeira reunião ocorreu dia 6 de maio e teremos ainda outras 7 reuniões temáticas programadas até o final desse ano. Esses encontros abordarão diversos aspectos da reforma tributária, vereadora Mariana Conte, desde alterações específicas em impostos municipais até estratégias de fiscalização e desburocratização, né? O trabalho que realizamos nessa comissão não é meramente técnico ou burocrático, é um esforço para garantir que Campinas esteja preparada às transformações tributárias que virão, preservando sua capacidade de investimento e a qualidade dos serviços prestados à nossa população. Contamos com a presença de todos no dia 6 de junho, às 10 horas da manhã. Sua participação é fundamental para construirmos juntos um entendimento mais amplo sobre os impactos da reforma tributária na nossa cidade. O segundo ponto que eu trago aqui, senhor presidente, nesta tribuna, é comunicar com profundo pesar o falecimento da senhora Fumiko Kotti, aos 99 anos, nascida em 15 de janeiro de 1926, em Promissão, São Paulo. Dona Fumiko construiu uma vida exemplar, gerando 4 filhos que se tornaram seu maior orgulho. Participou ativamente por 19 anos das feiras de artesanato do Castelo das Artes e no Instituto Cultural Nipo Brasileiro, acompanhada de sua filha Sadako, amiga em comum minha e do nosso presidente Luiz Rossini. Sua presença nesses espaços foi marcada por alegria, criatividade e generosidade ao compartilhar seus conhecimentos. O maior legado da dona Fumiko Kotti, contudo, está no amor incondicional e nos valores que transmitiu à sua família. Sua maior alegria foi testemunhar a formação e sucesso profissional de todos os seus filhos. Antes de partir, pôde sentir o calor e o carinho dos lares que tanto amou, cercada por seus entes queridos. Sua memória permanecerá viva através daqueles que ela formou e inspirou. Senhor presidente, solicito que conste na ata dos nossos trabalhos este voto de pesar e que seja dado conhecimento desta homenagem aos seus familiares para que saibam do reconhecimento e da solidariedade desta Casa Legislativa. Obrigado, senhor presidente. Registrado, vereador, nossa manifestação aí de pesar também a Sadako, filha da dona Fumiko. Doutor Ianco, qual o próximo inscrito? Próximo vereador inscrito é o vereador Wagner Romão, presidente. Vereador Wagner Romão tem a palavra por até 5 minutos.
Boa noite, presidente, à mesa, os vereadores, as vereadoras, ao público aqui presente, ao público que nos acompanha pela TV Câmara. Quero novamente saudar aqui as companheiras e o companheiro do Village, que estão aqui, tanto da Amprovic, da Associação de Moradores. Eu gosto sempre de falar da Associação de Moradores, especialmente da Amprovic, porque tem uma trajetória de lutas ali pelo bem-estar da população do Village, né, e está sempre presente aqui também. Então, é uma associação de moradores que honra esse nome, e também do Conselho de Saúde, lá do Centro de Saúde do Village. Um grande prazer ter vocês aqui. A gente batalhou hoje de novo, né, o secretário Lair Zambon esteve aqui para uma audiência pública da prestação de contas quadrimestral. A vereadora Fernanda Souto estava presente, eu também estava presente, a vereadora Paola. Nós novamente questionamos, né, porque nós achamos que temos que constranger mesmo, né? Ele se colocou numa maneira que estava torcendo para que a nova licitação saia até o dia 15 de junho, e nós rebatemos dizendo assim, não tem que torcer, tem que fazer, tem que executar, tem responsabilidade nisso, porque são mais de 10 anos de espera. Já estamos indo para a terceira data, o terceiro adiamento, então nós chamamos o secretário à responsabilidade a respeito disso. E queria dizer também que, sobre isso, nós tivemos acesso hoje a uma lista de obras, também relativas ao PAC da Saúde, também na mesma edição desse PAC que contempla, né, que contemplou já, inclusive com os recursos já guardados ao CS Village e ao CS da Boa Esperança, que também a obra do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS AD 3, aqui em Campinas, também está em risco de não ser aprovada se também não tiver a licitação iniciada até o dia 15 de junho. Então, nós estamos aqui também cobrando publicamente a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Infraestrutura, a respeito dessa obra, né? Então, algo que a gente teve notícia hoje. Ficando no campo da saúde, agora no campo da saúde mental, nós estamos muito preocupados, né, com a questão da saúde mental na cidade de Campinas. Hoje também foi tema dessa audiência pública a questão da não renovação, bastante provável não renovação do convênio da Prefeitura Municipal de Campinas com o Cândido Ferreira, com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, que é uma entidade de mais de 100 anos de compromisso com a saúde mental aqui em Campinas, né, de grande tradição brasileira, né, no país todo, a respeito da questão da saúde mental, da luta, enfim, para que as pessoas que têm sofrimento mental possam ser tratadas com dignidade. O convênio vence na sexta-feira, há uma grande possibilidade que ele não seja renovado e, sobretudo, por intransigência da Prefeitura. Hoje, Cândido Ferreira é responsável pela gestão de 11 CAPs, de 21 residências terapêuticas, de 5 centros de convivência, de 2 projetos de geração de trabalho e renda, de 3 equipes do consultório de rua, atende mensalmente cerca de 5.500 pessoas em sofrimento mental, 700 pessoas em situação de rua, que estão sob o risco de, a partir da segunda-feira, não terem mais acesso a esse atendimento. Então, nós cobramos muito também ao secretário a respeito disso. Hoje, o custo mensal do convênio é de R$ 7.418.000, e o déficit que tem sido coberto pelo próprio Cândido Ferreira é de R$ 1.350.000. Então, a necessidade aí de que haja um reajuste na relação, no convênio, no valor do convênio da Prefeitura com o Cândido Ferreira, de cerca de 22,25%, que cobriria esse déficit, possibilitaria que o Cândido continuasse oferecendo o serviço que vem sendo oferecido há décadas aqui na cidade de Campinas, e, infelizmente, a Prefeitura está colocando apenas 5,5% de reajuste, né? Então, nós vamos entrar amanhã com uma representação junto ao Ministério Público para que a gente possa resguardar o direito dessa população que hoje faz uso do serviço do Cândido Ferreira, né,
Vamos entrar com a representação junto com a bancada do PT, também eu, Wagner Romão, vereadora Guida Caliço, vereadora Paula Miguel, vereadora Fernanda Souto. Também fica o convite aqui a cada vereador, vereadora que quiser se integrar a essa nossa representação. É isso, presidente, é muita preocupação com a saúde mental aqui na cidade de Campinas, mas a gente tem que fazer aquilo que é o nosso dever. Muito obrigado. Parabéns, vereador. Vereador doutor Ianco, qual o próximo vereador? Foi reivindicado o tempo de liderança pelo vereador Carlinhos Camelô, presidente. Vereador Carlinhos Camelô, tempo de liderança do PSB. Abrir mão? Então, agora, a próxima vereadora Fernanda Souto. Vereadora Fernanda Souto. Tem até 5 minutos. Obrigada, senhor presidente. Boa noite aos vereadores, a todos que estão aqui hoje, que nos acompanham pela TV Câmara, e aos trabalhadores e trabalhadoras dessa sessão. Eu quero começar a fala saudando a presença dos moradores do Village, da Associação de Moradores, do Conselho Local de Saúde. Nós estamos juntos aí nessa batalha em defesa do Centro de Saúde do Village. E aí eu quero trazer a discussão aqui sobre a audiência que nós tivemos hoje de prestação de contas do SUS em Campinas, uma audiência em que a gente trata de diversos números orçamentários aqui, o que foi gasto, o que foi arrecadado, mas eu queria fazer uma avaliação do que é importante, do que foi importante dessa audiência. E trazer um fato uma questão central para mim. Assim, o que foi apresentado aqui hoje é que, no primeiro quadrimestre de 2025, a Prefeitura Municipal de Campinas teve uma queda na arrecadação e, portanto, nós deveríamos esperar uma dificuldade na execução dos serviços. Mas o que eu trouxe na audiência, e que está nos números, é o seguinte: de 2016 para 2020, a Prefeitura Municipal de Campinas teve um crescimento de receitas correntes 14% acima da inflação, em todo esse período. É um bom crescimento. De 2023 para 2024, foi um aumento de receitas correntes de quase 900 milhões de reais. Não dá para dizer que, por conta de fazer uma análise baseada num quadrimestre só. Nós precisamos ver a série histórica, e a série histórica mostra que as contas da Prefeitura vão muito bem. Mas, infelizmente, não para os serviços públicos, para os servidores e para os usuários do sistema público de saúde. De 2020 para 2024, nós tivemos uma redução do orçamento por cada cadastrado no SUS em Campinas de mais de 20%. O que isso reflete? Sobrecarga dos serviços, dos trabalhadores, e é a realidade que nós estamos enfrentando. E aí tem uma discussão de que a gente cobra demais da Prefeitura Municipal de Campinas, que já arca com 70% do orçamento da saúde, e a gente cobra de menos do Estado e do governo federal. Mas o próprio governo federal tem tentado mandar recursos para Campinas, para a construção de maternidade, do PAC, do Centro de Saúde Village, do Boa Esperança. Nós pontuamos isso aqui hoje para o secretário de Saúde, doutor Lair, porque o governo federal tem encaminhado, sim, recursos, tem ampliado. Infelizmente, nos anos do governo Bolsonaro, nós não tivemos essa possibilidade, mas agora com o presidente Lula, nós temos. E, infelizmente, nem esses recursos que vêm, nós estamos conseguindo executar. E por uma morosidade, por um projeto de desmonte, porque não cabe na minha cabeça que as questões que são tratadas nessa prefeitura, questões de governo, são tratadas entre secretarias como se fossem um protocolo qualquer. Uma secretaria conversa com a outra através de um SEI. E a gente sabe que isso faz parte de um projeto de desmonte e a gente não tem resposta dos questionamentos que a gente traz aqui. Infelizmente, esses momentos em que as secretarias participam, eles são muito raros. É muito difícil a gente ter esses momentos de cobrança, mas hoje foi um momento importante para a gente pontuar essa questão do Centro de Saúde Village, exigir a abertura da licitação e também da questão do convênio com o Cândido, que pode deixar mais de 5 mil usuários da rede de saúde mental desassistidos de forma abrupta, e a Prefeitura não dá transparência sobre essa questão. Nós ficamos sabendo essa semana, de uma forma atravessada, e nós queremos saber qual que é o projeto para os usuários da rede de atenção psicossocial que podem ficar desassistidos. Enfim, depois, quem não conseguiu acompanhar, tem a audiência ao vivo na TV Câmara. É importante dar uma olhada lá nos dados que a gente trouxe. Por último, eu gostaria de trazer uma grande notícia, uma ótima notícia, que o presidente Lula assinou uma medida provisória para isentar milhões de brasileiros do pagamento da conta de luz. É uma medida para isentar quem
tem uma renda per capita de até meio salário mínimo, que consome até 80 quilowatts por mês, essas pessoas vão ser isentas do pagamento da conta de luz, e outras 55 milhões de pessoas podem ser beneficiadas com a redução de até 12% no valor da conta de luz. Ao todo, essa medida provisória pode beneficiar mais de 115 milhões de brasileiros, e ela vai ser financiada às custas da revisão das desonerações injustas de grandes empresas que deixam de pagar, e que esse custo hoje é pago pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras brasileiras. Essa é uma medida importante do governo Lula, e nós precisamos defender e dar visibilidade, porque, infelizmente, a turma do Bolsonaro, da extrema-direita, no Congresso, já está se organizando para impedir a aprovação desse projeto. E a gente tem que exigir essa aprovação imediata dessa medida provisória, que significa mais justiça social num país que está enfrentando muitas dificuldades por conta da crise social e econômica e política deixada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereador doutor Ianco. Qual o próximo inscrito? Não temos mais vereadores inscritos. Não tendo mais vereador inscrito, suspendo regimentalmente a reunião por 15 minutos. A gente está naquela ali, tá? 6h mais 43 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nós estamos ao vivo aqui no intervalo regimental da 32ª reunião ordinária. Vereador Wagner Romão já está ao meu lado. Tenho 2 assuntos para tratar com o parlamentar. O primeiro é um requerimento que ele protocolou, pedindo informações sobre a implementação de ecoponto no Jardim Miriam. Vereador, qual que é esta necessidade? O que está acontecendo especificamente no bairro? Seja bem-vindo e boa noite. Boa noite, obrigado. Ali no Jardim Miriam há uma necessidade assim, permanente de um ecoponto naquele bairro, que abriga toda uma região ali próxima na região norte da cidade de Campinas, próximo também a Barão Geraldo, né? E há um movimento de moradores, desde a época da pandemia, que faz o tratamento, né, a manutenção da APP do Jardim Miriam, ali no Rio São Francisco, atrás do Ambiance, que é um condomínio ali. E é um trabalho muito bacana, muito interessante, e eles estão avançando para pensar como que eles podem tratar da questão do resíduo sólido em todo o bairro. Já fizeram várias tratativas com a prefeitura desde o ano passado, só que, infelizmente, não aconteceu ainda a implementação do ecoponto. Então já há uma área destinada, já há um espaço dialogado, inclusive, com a comunidade, e nós estamos requerendo essa informação sobre por que ainda não foi implementado. Isso que é algo urgente na cidade de Campinas. A gente teve ontem uma denúncia grave sobre uma questão de um lixão clandestino lá na região do Ouro Verde. Inclusive, hoje eu tive a oportunidade de ir lá pessoalmente. E, infelizmente, a prefeitura tem fiscalizado muito pouco e tem sido leniente, né, com a possibilidade aí de despejo de resíduos sólidos, materiais de construção, até carros, sofás, enfim. Então a gente acha que é fundamental, a gente tem toda uma preocupação com a questão ambiental, sou presidente da Frente Parlamentar pelo Meio Ambiente, então nós estamos batalhando aí junto com a população para que a instalação do ecoponto lá no Jardim Miriam aconteça da forma mais rápida possível. Instalar um ecoponto, para quem está nos acompanhando, a gente pode dizer que reduz o descarte irregular, promove a economia circular e ainda preserva o meio ambiente? Essas são as premissas, as importâncias de um ecoponto? Claro, porque assim, o ecoponto ele não pode vir sozinho, ele tem que ter uma atuação também do poder público, junto à comunidade, de conscientização, para que aquela área, né, que as pessoas conheçam aquela área como uma área de descarte do resíduo sólido.
tem que haver toda uma relação também com uma associação de catadores, né? Quer dizer, um grupo de catadores que possa também fazer daquela atividade uma atividade de geração de trabalho e renda, né? E nesse sentido, sim, ela vai trabalhar para que a questão ambiental seja melhorada ali naquela região, para que a gente não tenha o descarte desse resíduo, que às vezes são de materiais até perigosos, né? Pode juntar lixo, pode juntar pragas, né? Bichos peçonhentos, animais peçonhentos, enfim. Então a gente acha que é muito importante, mas que deve vir acompanhada de uma campanha, de um diálogo com a comunidade também. E, vereador, o segundo assunto que eu queria tratar com o senhor é porque na sexta-feira a Comissão Especial de Estudos sobre o Complexo Municipal de Salas de Cinema realiza a terceira reunião às 2 horas da tarde aqui no plenário. Exato. Essa reunião é super importante, nós já estamos indo para a terceira reunião, porque ela vai trazer os órgãos do poder público. Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e uma representação da Ancine também. Então nós estamos na nossa comissão trabalhando para tentar pensar como que a gente pode fortalecer a questão do cinema na cidade de Campinas, do audiovisual de maneira geral, mas mais especificamente os locais de exibição, né, de cinema na cidade. Nós temos hoje 55 salas de cinema, é um número muito importante, relevante, mas todas elas estão em shopping centers. O único espaço alternativo que tem assim, sido utilizado de uma maneira bem constante é justamente o Museu da Imagem e do Som, né? A gente também quer dialogar muito com a comunidade que atua ali, os cineclubistas, para que a gente possa ter o cinema como uma produção cultural, uma forma de fruição cultural cada vez mais democratizada na cidade de Campinas. Tá certo, vereador. Muito obrigado. E a gente acompanha, então, esta reunião às 2 horas da tarde da sexta-feira. Maravilha. Espero que você que está acompanhando a nossa sessão de hoje possa também acompanhar. Muito obrigado ao vereador Wagner Romão. A gente segue aqui com o intervalo regimental ao vivo durante a 32ª reunião. O vereador Permínio Monteiro já está ao meu lado, porque o vereador protocolou um requerimento pedindo informações sobre o desassoreamento da Lagoa do Parque Jambeiro, que fica lá na rua Eduardo Monkesevic, número 221, no bairro Parque Jambeiro. Vereador, o que acontece neste local que seria importante esse desassoreamento? Seja bem-vindo e uma boa noite. Boa noite a todos. Este requerimento de informação é sobre a Lagoa do Parque Jambeiro. Para quem conhece ali o Parque Jambeiro, existe uma lagoa que é um local maravilhoso, onde tem pista de caminhada, ciclovia por dentro, é muito arborizado, tem muitos animais silvestres, mas que infelizmente está tendo um grande problema na questão do desassoreamento. Fizemos esse requerimento de informação. Também já fizemos aí um contato com o secretário de Serviço Público, Ernesto Paulela, com o prefeito em exercício, Vanderlei de Almeida, para cobrar em nome da população daquela região, que reivindicou, me procurou, e sabemos que é importante esse desassoreamento. Por quê? Porque esse desassoreamento, infelizmente, ele só consegue ser feito através daquelas dragas. E essas dragas vai ter que fazer um contrato diferente do maquinário que é feito sempre ali onde desemboca a água das nascentes de cima, que vem lá do Von Zuben, vem da Codelaria. E, infelizmente, não é possível fazer esse desassoreamento mais para o meio da lagoa, sendo que é uma enorme lagoa. E estamos cobrando do secretário para que faça a contratação dessas dragas e faça o desassoreamento correto, ampliando assim, né, a vida da lagoa, para que os animais silvestres tenham condições de frequentar ali aquele lago maravilhoso que é um cartão postal ali do Parque Jambeiro. Esse desassoreamento, então, seria importante para melhorar a qualidade de água, criar um ambiente mais agradável para quem frequenta o parque? Exatamente. Principalmente, né, para as pessoas que frequentam, mas também não podemos deixar de falar aqui dos animais silvestres. Ali é um encontro de animais silvestres de épocas que aparece, tem garça, tem vários animais silvestres que faz ali um convívio naquele local que é maravilhoso, além de ter muitos gansos, patos, paturi, silvestres também que tem ali naquela lagoa. A gente sabe da importância de ter essa preservação, mas que é necessário sim fazer o desassoreamento, mas com esse equipamento mais sofisticado. Estamos aí fiscalizando, cobrando e vamos continuar
acompanhando para que, de fato, aconteça esse desacionamento de fato. Para a gente poder encerrar, o custo para esta realização é um problema ou é um valor irrisório pelos benefícios desta ação? É um valor irrisório pelos benefícios. É que é uma máquina diferente, né? É uma draga que faz esse desassoreamento. Então, está sendo feita aí uma proposta de licitação e com certeza vai ser contratado, e a gente sabe da importância de fazer essa limpeza que vai trazer aí um convívio e manter o cartão postal daquele lago maravilhoso que é ali a Lagoa do Parque Jambeiro. Tá certo, vereador. Muito obrigado. A gente acompanha, então, a resposta deste requerimento. O Poder Executivo tem até 30 dias e depois, então, a gente vê se essa obra, se esta ação será realizada no Parque Jambeiro. Sim, com certeza. Vamos aguardar e eu tenho certeza, tenho uma certa confiança que vai dar certo e vamos dar a resposta no momento oportuno para toda a população do Parque Jambeiro. Agradeço ao vereador Permínio Monteiro. A gente segue aqui com o intervalo regimental da 32ª reunião ordinária. A vereadora Débora Palermo já está aqui ao meu lado, porque daqui a pouco o item 1, que será discutido e votado em segunda análise, é um projeto de lei complementar de autoria do prefeito sobre a criação da Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher. Vereadora, para quem não acompanhou a discussão em primeira análise, que já foi aprovado aqui no Legislativo Campineiro, qual que é a importância deste projeto? O que significa ter uma secretaria específica para as mulheres? Seja bem-vinda e uma boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Gabriel, é importante para formular, articular e implementar políticas públicas efetivas, né, para as mulheres. A sociedade moderna carece dessa atenção, né? A questão do feminicídio, do empreendedorismo, geração de renda, né? Tudo isso, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso para com as mulheres, principalmente as mulheres que são mães solos, né? Mães em áreas de vulnerabilidade, famílias com mulheres à frente, mas que precisam desse apoio, da assistência, da saúde, da educação, da moradia, segurança pública. Então, precisamos ter um olhar específico para essas mulheres na nossa sociedade. Vereadora, você citou alguns temas que são importantes, né? A questão de saúde, de empreendedorismo, e aí tem a ver com emprego também, garantia de direitos, de proteção, mas também de acolhimento, de discriminação e de violência que, infelizmente, é comum nós vemos nos noticiários. Com essa secretaria, é um olhar mais aprofundado que pode coibir esses criminosos, mas também fazer com que a garantia dessas mulheres, de fato, entre em vigor? Exatamente. Quando eu fiz a indicação, Gabriel, para o prefeito da criação dessa secretaria, foi pensando principalmente na questão do feminicídio, que insiste em aumentar dia a dia, né? Nós estamos em pleno 2025 e todos os dias nós temos várias manchetes de mulheres sendo assassinadas pelo feminicídio, perdendo sua vida no feminicídio. E por trás dessas mortes, nós temos muitas crianças que ficam órfãs, abandonadas, sem essa figura tão maravilhosa que é a mãe, né, dentro de casa. Então, a questão do feminicídio, da violência contra a mulher, ela tem que ser combatida com muita firmeza e nós precisamos desse olhar transversal entre todas as secretarias e políticas públicas que trabalhem conjuntamente para evitar, tanto na questão cultural do não machismo, da mulher não ser uma propriedade, mas que ela é um ser humano, que ela deve ser respeitada, né? Mas também da questão da saúde, do planejamento familiar, da educação voltada para o empoderamento dessas meninas, também para elas saberem com quem se envolver, com quem não se envolver. Então, tudo isso, a política para a mulher deve trabalhar com muita força. E integrado, então, com as outras secretarias, né? Porque você citou a questão da saúde, a questão de segurança pública, de trabalho e renda. É uma secretaria que precisa, então, trabalhar junto com as outras. Sim, essa intersetorialidade, ela é necessária em todas as políticas públicas, porque a mesma mulher, ela passa pela saúde, ela passa pela questão da Secretaria da Educação com os filhos, da moradia, da segurança pública, da assistência social. Então, não tem como trabalhar, eu falo, ninguém faz nada sozinho, né? Não tem como a gente fazer políticas públicas com uma secretaria, tem que ser unir forças para a gente proteger, que é, no fundo, Gabriel, eu falo que não é proteger a mulher somente, é proteger a família e a sociedade.
E, vereadora, além do projeto, é uma secretaria que ela vai ter diversos departamentos, como de políticas para a mulher, proteção de direitos, orçamentário e financeiro, e também de diversas coordenadorias, como a de articulação de políticas públicas, de gestão de pessoas, enfim, é completa para poder atingir esses objetivos. Exatamente, ela tem que ser completa, né, para ter esse olhar específico em cada área e atender todas as necessidades das mulheres. Então, ela vem aí forte para trabalhar políticas públicas com um enfoque na mulher e na prevenção, empreendedorismo, proteção, acolhimento e tudo que as mulheres precisam para viver em sociedade. Tá certo, vereadora. Muito obrigado, então. E a gente acompanha, então, a discussão e votação deste projeto, lembrando que já é em segunda análise, se for aprovado, vai para a sanção do prefeito. Sim, muito obrigada, Gabriel. Boa noite. Boa noite. Uma boa noite à vereadora Débora Palermo. Agradeço você pela sua companhia, pela sua audiência. Intervalo regimental da 32ª reunião ordinária. Então, encerrando o intervalo regimental, nós temos, então, a ordem do dia. Nesta quarta-feira, são 6 projetos que serão discutidos e votados pelos vereadores. E aí, nós temos, durante estes 6 projetos em que os vereadores se inscrevem para poder falar ou não sobre estes projetos, nós temos também um grande expediente, é mais um período em que os vereadores podem se inscrever para irem até a tribuna, discutir e votar sobre estes projetos. Intervalo regimental está ficando por aqui. A gente acompanha, então, a 32ª reunião ordinária. Lembrando sempre que você pode assistir a reunião aqui do plenário, a entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Se não tiver condições, você sempre continue aqui com a gente na TV Câmara Campinas, ao vivo e também nas nossas redes sociais. A campainha já tocou, a gente acompanha tudo a partir de agora. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças para reinício dos trabalhos. Vereador Guilherme, primeiro secretário, qual o número de vereadores presentes? Senhor presidente, temos presentes 17 vereadores no momento. Com 17 vereadores presentes, a Coro declara aberta a ordem do dia. Eu comunico aos vereadores, nós estamos colocando no item 1 um projeto de resolução para remanejamento de dotações aqui do orçamento da Câmara para fazer face às necessidades da casa aqui, só remanejando de rubricas de uma para outra. Então, vai ficar no item 1. Já está no sistema, não? Tá, então, item 1, turno único de discussão e votação do projeto de resolução número 725, processo 243576, de autoria da mesa da Câmara, que suplementa as dotações da Câmara Municipal de Campinas. Eu convoco a Comissão de Constituição e Legalidade e a Comissão de Finanças e Orçamento para exararem pareceres. Pela ordem, senhor presidente. Comissão necessita até 10 minutos. Não dispensa até 10 minutos.
Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador. As comissões não necessitam mais do restante do tempo e indico o vereador Nick Schneider para exarar o parecer. Vereador Nick Schneider tem a palavra para exarar o parecer. Senhor presidente, processo 243576, projeto de resolução 7/2025, da mesa da Câmara Municipal. Após análise, ambas as comissões declaram parecer favorável por unanimidade, senhor presidente. Com parecer favorável, a matéria entre discussão. Pergunto se há vereador inscrito para discutir. Doutor Ianco. Presidente, não temos vereadores inscritos. Não havendo vereador discutir, a matéria vai à votação. O quórum é maioria simples. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 2, incluído na pauta em regime de urgência, mediante requerimento 921/25, devidamente aprovado. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 39/25, processo 243362, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade favorável. Eu convoco a Comissão da Mulher, a Comissão de Administração Pública e a Comissão de Finanças e Orçamento para exararem pareceres ao projeto e à emenda que foi aposta ao projeto. Pela ordem, senhor presidente. E a palavra pela ordem, vereador. As comissões necessitam de até 10 minutos para exarar o parecer. Reunião suspensa por até 10 minutos. Senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador. As comissões reunidas exararam o parecer e indica o vereador Carmo Luiz para exarar o parecer. Vereador Carmo Luiz tem a palavra para exarar o parecer pelas moções, ao projeto e à emenda. E a emenda. Senhor presidente, as comissões reunidas, senhor presidente, exararam parecer em conjunto favorável por unanimidade ao projeto e à emenda. Com parecer favorável, a matéria entra em discussão. Pergunto se há vereador inscrito para discutir. Presidente, a vereadora Mariana Conte, a primeira inscrita para a discussão. Mariana Conte tem até 10 minutos para discutir a matéria. Bom, em primeiro lugar, quero também cumprimentar as mulheres que estão aqui presentes. Muitas participaram da audiência pública que a gente teve aqui nessa casa sobre esse projeto.
Para iniciar, quero dizer que votarei favorável à criação do projeto. Já votei favorável na Comissão de Constituição e Legalidade, votei favorável na primeira votação, votamos favorável agora nas comissões, e dizer que é uma reivindicação antiga, é uma reivindicação de que as políticas públicas tenham a especificidade, o olhar para as mulheres. Até um elemento que apareceu na reunião, na audiência pública, que a vereadora Paula Miguel também estava, foi o questionamento sobre a denominação, né? A vereadora apresentou uma emenda, a qual eu assino, e outros vereadores assinam também, para que o nome seja Secretaria de Políticas para as Mulheres. Afinal, nós mulheres somos diversas, temos diferentes idades, raças, etnias, condições, então, enfim, somos mulheres diversas. E foi aprovado, então, essa emenda para a denominação. Contudo, eu não poderia deixar de questionar algumas questões que eu levantei nessa audiência pública. A primeira é a necessidade de que essa criação dessa secretaria seja acompanhada de dotação orçamentária necessária para ampliação da equipe técnica. Durante a audiência, a secretária nos respondeu que hoje a Secretaria da Mulher vai funcionar com a equipe que existe vinculada à Coordenadoria da Mulher. E são 6 pessoas, são 6 cargos, né? 6 pessoas que compõem essa Coordenadoria da Mulher. É insuficiente numa cidade de 1.200.000 pessoas, é insuficiente 6 pessoas para dar conta de uma secretaria. Nós queremos que se amplie o quadro técnico, que tenha dotação orçamentária e que se amplie o quadro técnico. Mas queremos também que essa secretaria não vire um cabidão de empregos, porque nós sabemos muito bem que Campinas é contaminada e todas as secretarias são contaminadas pelas nomeações, que não são nomeações técnicas, nomeações de servidores públicos voltados para fazer um atendimento e enfim, para a melhoria do serviço. Mas são cargos políticos, indicações políticas que acontece e, na verdade, trata as secretarias mais como um fatiamento e apoio da base dos partidos do que a necessidade de implementação de políticas efetivas. Então, nós, voto favorável a essa criação dessa secretaria. Nesse projeto tem a criação de 19 cargos comissionados e 10 funções gratificadas. Veja, o que foi apresentado é que isso é necessário que se faça agora e que esses cargos, a criação desses cargos, seriam cargos que estariam sendo exercidos a partir da direção, tal como prevê a legislação, da direção de departamentos, da composição. Se são 19 cargos comissionados e 10 cargos, funções gratificadas, eu espero que essa secretaria tenha uma equipe ampla, porque cargo comissionado e ou função gratificada só se justifica se for para a direção de outros funcionários, né? Nós não queremos que seja um cabidão a substituição desses trabalhadores, servidores públicos por trabalhadores técnicos. Os cargos comissionados seria a direção de outros funcionários. Então, eu espero que a formação dessa secretaria seja acompanhada da nomeação, da convocação de mais trabalhadoras, e nós questionamos, a vereadora Paula fez um questionamento sobre o preenchimento desses cargos. Nós sabemos que as mulheres têm especificidades e queremos que as mulheres sejam atendidas por mulheres. Nós temos muitas demandas. Hoje o SEAMO tem apenas uma equipe técnica incompleta. Alguns anos atrás tinha uma advogada, uma psicóloga e uma assistente social, o que nós já falamos que é muito insuficiente, porque com uma cidade de 1.200.000 habitantes, né, a gente precisa de mais equipe técnica para atender as mulheres em situação de violência. Hoje,
Com a aposentadoria da advogada do SEAMO, na verdade, hoje não existe uma advogada específica do SEAMO. O que acontece é que existe uma parceria da Prefeitura com a Defensoria Pública. Nós queremos as parcerias com a Defensoria Pública, mas não em substituição, porque a Defensoria Pública tem o seu papel, o SEAMO deve ter o seu papel. Então, nós queremos a equipe completa e queremos a ampliação dessa equipe, até para que a gente tenha SEAMO nos territórios. Quando foi criado o SEAMO, no governo Isalene, inclusive, você tinha mais equipe técnica. É que, na verdade, os governos posteriores desmontaram e cederam esses profissionais para outras pastas. Mas nós queremos o SEAMO no território. A gente sabe que é importante ter um espaço centralizado, um espaço no centro da cidade. É importante. É importante ter um espaço no centro da cidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes as mulheres procuram o SEAMO em sigilo. Elas saem de casa, falam, eu vou fazer uma compra no centro, e vai em sigilo procurar ajuda, porque está sofrendo uma violência doméstica. Então, é importante no centro da cidade. É importante essa centralização que hoje está na Casa da Mulher Campineira. Mas, ao mesmo tempo, estar no centro também pode ter ramificações nos territórios, porque nós sabemos que os dados, inclusive, apresentam, por exemplo, os dados apontam que o maior índice de violência é na região sul da cidade. Então, nós podemos, como diretriz já prioritária, criar um SEAMO na região sul, de forma subsidiária, de forma articulada. Também tem uma polêmica, muitas vezes, quando a gente demanda mais equipe técnica, fala-se assim, os CRAS atendem as mulheres. Nós queremos que os CRAS atendam as mulheres, mas o CRAS não substitui a rede especializada. Eu sempre falo o seguinte, quando você precisa tratar o dente, você vai no especialista, no dentista. Quando você está com um problema neurológico, você vai no especialista. Também a questão da violência contra a mulher exige especialistas. Por isso, a Lei Maria da Penha foi um ganho, porque criou uma política especializada. E por isso que nós queremos que o SEAMO, que é a rede especializada, esteja atuando em conjunto, em parceria com os CRAS, mas que tenha, sim, destinação essa rede especializada. Afinal, o CRAS atende a família. E boa parte da violência contra a mulher é dentro da família. Então, nós precisamos de um território neutro. Nós precisamos de trabalhadores que não têm vínculos com a família, que possam ter uma neutralidade para melhor atender a mulher que está sofrendo violência dentro da família. Nós sabemos que tem outras demandas. Infelizmente, as secretarias pouco dialogam entre elas, e entendo que essa secretaria, um dos papéis, vai ser estabelecer relações com as demais secretarias, porque nós sabemos que tem uma questão da educação. A educação, muitas vezes, é o único lugar em que os casos de violência contra crianças e adolescentes aparecem, porque o convívio, sobretudo das crianças, é principalmente a escola e a família, e boa parte das violências contra as crianças e adolescentes, inclusive a violência sexual, acontece dentro da família. Então, as crianças têm esse papel, as meninas têm esse papel, precisa ter uma interlocução com a saúde. Nós sabemos da falta grave de profissionais na área da saúde, de ginecologistas nos centros de saúde. Sabemos que existe aí inclusive, eu tenho conversado muito com as equipes de urgência e emergência, e disseram que está chegando muitos casos graves de pessoas gestantes, de mulheres gestantes, que não fizeram pré-natal corretamente, que não tiveram a primeira assistência e chegam já nos hospitais com quadro de agravamento. E isso é porque existe uma falta de profissionais na atenção básica nos centros de saúde. Isso é importante que a gente seja diagnosticado. Na verdade, as decisões de criação da rede Mário Gatti, e nós alertamos sobre isso, que é se criar uma secretaria paralela, uma secretaria de saúde paralela, está fazendo já o efeito. Então, para concluir, devo dizer aqui
que nós votaremos favorável à criação da Secretaria da Mulher, mas vamos batalhar para que não seja um cabidão de empregos e que seja, de fato, com previsão orçamentária, com equipe, com profissionais, para que a política pública chegue realmente na vida das mulheres. Muito obrigada. Obrigado, vereador Dr. Ianco. Há mais vereador inscrito? Sim, presidente. A próxima vereadora é a vereadora Paola Miguel. Vereadora Paola Miguel tem a palavra por até 10 minutos. Muitíssimo obrigada, senhor presidente. Subo nessa tribuna para falar sobre esse importante projeto que pode ser um alento para nós mulheres, e quero começar saudando aqui a Feira da Mulher Empreendedora, que tem vindo para essa casa, tanto na audiência pública para debater, quanto agora na votação e aprovação desse importante projeto. Quero começar dizendo, né, que quando a gente pensa numa secretaria voltada para nós, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós somos plurais, né? Então, o nosso mandato apresentou uma emenda conjunta com a bancada de esquerda para trocar o nome de política para Secretaria de Defesa de Política para a Mulher para as mulheres, entendendo a nossa pluralidade, entendendo que nós temos diversas especificidades. E, a partir disso, eu gostaria muito, né, de que alguns compromissos públicos fossem tomados com relação à secretaria. Que, de fato, 100% dos cargos ali de indicações, os comissionados, fossem compostos por mulheres, mulheres que hoje dialogam diariamente com a classe trabalhadora, que estão na periferia, que estão pensando no trabalho e renda, assistência, estão pensando segurança pública, que estão pensando a questão da saúde, do enfrentamento à violência, mulheres que entendem as nossas necessidades e, principalmente, consigam nos acolher no momento de dificuldade. Acho que é importante dizer que a criação da secretaria, ela é um instrumento onde a gente pode ter a construção de políticas voltadas para nós. Mas a gente também precisa saber, né, que quando a gente cria cargos públicos, isso não pode virar um cabidão de emprego simplesmente para acomodar a base aliada de Dário Saad, que a gente precisa de uma política séria de enfrentamento a essa crescente de feminicídios que tem acontecido no nosso município. A gente precisa ter um enfrentamento sério, a dificuldade de ainda das vagas em creches, mesmo depois da construção de 16 novas creches aqui no nosso município. A gente precisa discutir ainda sobre a necessidade de ter ginecologista para as mulheres que não estão gestantes, têm muita dificuldade de ter acesso no posto de saúde. A gente precisa discutir ainda sobre os exames, as mamografias, os Papa Nicolais, que nós temos dificuldade de fazer fora da época de multirões. A gente precisa discutir, inclusive, sobre como que a gente pode ajudar e priorizar as mães solos que estão desempregadas e muitas vezes não conseguem emprego porque não tem com quem deixar os seus filhos que já passaram da idade da creche. A gente precisa discutir como que a gente vai dar condições para as mulheres que estão mulheres que ainda não são idosas, que não têm direito ainda à aposentadoria, mas já foram desligadas pelo mercado de trabalho, que muitas vezes dialogam com o etarismo e não querem que a gente dê continuidade nos nossos direitos. A gente precisa ter uma secretaria que olhe para nós, a nossa integralidade. Sejamos mães, filhas, avós, trabalhadoras, que a gente consiga discutir, inclusive, e quero aqui saudar, né, um movimento por moradia que chegou aqui na Câmara nesse momento. A gente precisa ter uma política voltada, inclusive, para a moradia das mulheres que estão em situação de violência e não conseguem sair dos seus lares porque os provedores são os seus companheiros, justamente aqueles que as agridem. A gente precisa ter a discussão com relação às mulheres negras, às mulheres indígenas, às mulheres lésbicas, às mulheres trans, dentro da juventude. A gente precisa entender a nossa pluralidade e diversidade. E quero aqui agradecer já de antemão os vereadores que compreenderam a necessidade da gente ser plural e a substituição do nome de política da mulher, né, política para a mulher, para política para as mulheres. Senhor presidente,
coloco o nosso mandato à disposição para que a gente pense, né, a partir de já, o orçamento dessa secretaria para a construção de políticas públicas voltadas principalmente para a periferia. E um questionamento que eu fiz na audiência pública é sobre a gente ter a descentralização dessa secretaria para que ela consiga chegar no Bassoli, no Vida Nova, no Campo Grande, no Vale das Garças, principalmente nos bairros mais afastados, diferente do que é o CEAMO hoje, que fica centralizado, que fica concentrado na região central. Então, eu vejo com muito bons olhos esse projeto, votarei favorável e quero dizer que, se a secretaria for voltada integralmente para os nossos direitos, ela será muito bem-vinda e pode contar com essa vereadora, principalmente para discutir o orçamento que chega ainda nesse semestre. Mas a gente já precisa ter essa destinação, já que o orçamento foi destinado o ano passado, e a gente precisa cada vez mais ampliar o orçamento dessa secretaria, diferente do que acontece com a Secretaria da Assistência, que é uma das secretarias que mais poderiam transformar a nossa realidade, mas a gente não vê isso refletido de forma orçamentária. É isso, senhor presidente. Muitíssimo obrigado. Para a aprovação da Secretaria para a Política para as Mulheres, serei favorável. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Quero cumprimentar também as mulheres empreendedoras presentes aqui acompanhando essa votação. Sejam sempre bem-vindas. Cumprimentar a comunidade Vale do Sol presente aqui, reivindicando o que é direito de vocês. Parabéns. Cumprimentar também o vereador Henrique Conte de Valinhos, que está aqui na sessão acompanhando. Seja bem-vindo, vereador. Vereador doutor Ianco, qual o próximo? Presidente, pela ordem. Tem a palavra pela ordem, vereador. Presidente, só quero parabenizar o Nana, que está aqui presente. Trouxe aí todos os moradores, aí, a maior parte dos moradores do Vale do Sol, numa reivindicação bonita, pacífica, lutando pelos direitos. Parabéns a todos vocês aí, que Deus continue abençoando e sucesso na luta, e que tiver ao nosso alcance nós vamos fazer para ajudar. Parabéns. Pela ordem, presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Arnaldo Quero apresentar Salvetti. também o pessoal que está aí, parabenizar aí a luta, estamos juntos. A palavra do nosso vereador é a mesma nossa aqui. O que precisar, podem contar com esse vereador também. A outra questão, queria aproveitar que o vereador Valinhos está aí. Hoje é dia, né, aniversário de Valinhos. Parabéns, Valinhos, parabéns à população de Valinhos pelo seu aniversário de 129 anos. Obrigado, registrado. Vereador Toriano, qual o próximo inscrito? A próxima vereadora inscrita é a vereadora Fernanda Souto, presidente. Vereadora Fernanda Souto, tem a palavra por pela até ordem, 10 senhor minutos. presidente. Tem a palavra pela somente ordem, aqui para cumprimentar os moradores aqui do Vale do Sol e pedir aqui publicamente para o prefeito olhar para esses moradores que estão reivindicando um direito que é o direito básico dos moradores, direito à energia elétrica. A luta de vocês é a minha também, pode contar com o meu mandato, viu? Obrigado. Obrigado. Vereadora Pela ordem, senhor Fernanda, presidente. tem a palavra pela ordem, vereador Carlinhos. Só para concluir aqui o que os vereadores que me antecederam disseram aqui, queria aqui dar as boas-vindas ao pessoal do Vale do Sol, que eu tenho um conhecimento ali do lado do CDHU do São Martins. Pessoal, o Nana ali, falou que o pessoal do Fernando, da CPFL, tinha feito um trato com eles. Na questão do Nana aqui, do vereador Rubens, eu liguei para o Luciano. Luciano disse que o pessoal aqui do Morada do Sol, em julho, vai entrar lá e tem um investimento de quase 3 milhões para ser feito naquela região lá, que vai entrar em julho, até agosto ele conclui a obra. Pelo menos foi o que foi falado, eu coloquei até no Viva Voz para o Nana certificar aí que o Fernando passou. Obrigado, vereador. Pela ordem, presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Vini. Aos moradores do Vale do Sol, guerreiros, toda reivindicação é justa, conte também com o mandato desse vereador. Pela ordem, presidente. Tem a palavra pela ordem, vereadora Mariana Conte. Eu gostaria de saudar aqui os moradores do Vale do Sol, dizer da importância da justiça dessa reivindicação, do acesso à energia, que é uma condição básica de sobrevivência. Os moradores estão desde 2010 nessa luta, então é importante estar aqui, é importante fazer essa pressão e essa manifestação, e podem contar com o nosso apoio. Espero que, como o vereador Carlinhos disse aqui, espero que o quanto antes a luz chegue para que vocês possam ter acesso e qualidade de vida, mas podem contar com o nosso apoio. Obrigada.
Obrigado. Vereadora Fernanda Souto tem a palavra por até 10 minutos para discutir o projeto. Muito obrigada, senhor presidente. Queria, em primeiro lugar, saudar a presença aqui dos moradores da comunidade Vale do Sol, que estão nessa reivindicação já desde 2010, um direito básico que é o acesso à rede elétrica, né? Inclusive para garantir segurança, porque a gente sabe que na ausência do Estado, do poder público, as pessoas, na necessidade de continuar cumprindo a sua vivência básica, inclusive podem se encontrar em situações de risco. Então, muito importante, vamos fiscalizar se realmente essa promessa vai ser cumprida. Contem com o nosso mandato nessa luta. Coincidentemente, no pequeno expediente, ainda tratei aqui sobre o projeto do presidente Lula de isenção da conta de luz para 60 milhões de moradores. Então, saudar essa mobilização, essa manifestação, que é uma questão muito importante. Parabéns e contem com a gente nessa luta. Senhor presidente, sobre a questão da criação da Secretaria da Mulher, venho aqui reiterar, o meu voto é favorável à criação, porém, também quero dizer que é importante e vamos seguir na luta para que essa secretaria venha acompanhada de um orçamento compatível com a urgência e a prioridade que a política da mulher necessita aqui no município de Campinas. Felizmente, as políticas públicas têm sido abandonadas pelo orçamento do município. Hoje mesmo discutimos a questão da saúde, que nós temos perdido espaço no orçamento do município. O SUS tem perdido espaço no orçamento do município. Essa é uma questão que, por exemplo, impacta, sobretudo, as mulheres, que são as principais responsáveis pelo cuidado, tanto dos filhos, né, da família, quanto também, conforme os pais vão envelhecendo, também ficam responsáveis pelos idosos. A gente fala que as mulheres de hoje, né, as mulheres que compõem a força de trabalho hoje no Brasil, elas estão bem no meio desse turbilhão, né, cuidando dos filhos, cuidando dos pais que estão envelhecendo, que não, infelizmente, com as sucessivas reformas da Previdência, inclusive a última no governo Bolsonaro, tem impactado, sobretudo, na pobreza da população mais idosa, e isso vai impactar, principalmente, as mulheres que se responsabilizam pelo cuidado. A própria política de cuidado que precisa ser implementada. Nós sabemos que cuidar, o trabalho doméstico, ele é um trabalho não remunerado, invisível, muitas vezes, mas essencial para continuidade, né, da vida ali familiar, e essas mulheres, muitas vezes, abandonam os seus postos de trabalho, a sua perspectiva de ter uma carreira, estudo, porque precisam cuidar da família e, posteriormente, não conseguem uma reinserção no mercado de trabalho e também não tem a possibilidade, por exemplo, de ter uma aposentadoria. Então, é importante que esse cuidado, que a política de cuidado venha também com a valorização dessas mulheres, não só das profissionais que atuam no cuidado remunerado, mas também no cuidado doméstico. E aí saudar, claro, a presença das mulheres empreendedoras que estão nessa batalha, né, para trazer dignidade para as famílias, ter um futuro, uma autonomia financeira, um futuro mais digno, mostrando a força mesmo da organização das mulheres em torno da defesa de um futuro melhor, né, que a gente sabe que as mulheres estão expostas, infelizmente, ainda a uma situação de muita precariedade, principalmente a questão da violência. Os últimos boletins do Sistema de Notificação de Violência da Prefeitura Municipal de Campinas têm apresentado um aumento progressivo do número de notificações. Então, é necessário ter investimento na prevenção da violência contra as mulheres, na promoção de direitos. Atualmente, em Campinas, nós temos só um centro de referência, que só tem uma psicóloga e uma assistente social, uma coisa que é absolutamente insuficiente para uma cidade do tamanho de Campinas. Então, a Secretaria da Mulher precisa vir acompanhada de orçamento. Orçamento para contratar servidoras. Nós precisamos de mais psicólogas, assistentes sociais, advogadas. Muitas vezes a violência contra as mulheres vem acompanhada de uma complexidade envolvendo os filhos, envolvendo o patrimônio. Existe uma violência patrimonial também. Muitas mulheres que compõem a renda familiar com um companheiro, ex-companheiro agressor, precisam sair do domicílio, muitas vezes se veem sozinhas. E sem condições, inclusive, de garantir um local seguro para os seus filhos. Imagina uma situação como é de praxe. A mulher vítima de violência tem dificuldade de sair desse ciclo porque não tem uma rede de apoio, não tem um poder público que garanta condições. Ela vai deixar os filhos na situação de violência? Que mãe, né, consegue sair dessa situação? É muito difícil. Então, é importante que essa secretaria venha acompanhada dessas políticas. Mas também
nós temos feito debate sobre a necessidade de investimento em outras áreas sociais, especialmente na saúde, como já coloquei aqui, também a educação. Nós temos um déficit de vagas de creche aqui no município de Campinas, de mais de 3.000 crianças que hoje estão fora da escola, o que é um direito para as famílias, para as crianças, é um direito à infância, ao aprendizado, ao desenvolvimento, e essas crianças estão fora da escola. E as crianças que estão na escola, grande parte não tem acesso ao período integral. Então, as famílias têm que arcar com contraturno, quando precisam trabalhar, porque praticamente ninguém trabalha só 4 horas por dia. Felizmente, nossa luta é para que tenha redução da jornada de trabalho, sim, mas essa ainda não é a realidade da maioria do povo brasileiro. Então, muita gente precisa pagar um contraturno, isso pesa no bolso das famílias e, muitas vezes, também vem acompanhada da preocupação, porque precisa deixar a criança com algum cuidador, uma cuidadora, que não necessariamente tem vínculo com a educação, e isso traz muita preocupação para as famílias e também limita o direito das crianças ao pleno desenvolvimento da educação na primeira infância. Então, é necessário ter um olhar para o investimento das políticas públicas no município de Campinas, para que, de fato, essa secretaria ela tenha uma atuação eficaz para a qual nós estamos votando a favor. Importante dizer que nós não estamos, nós aqui estamos fazendo esse debate, porque, para nós, não é só uma secretaria para criar cargos, indicar pessoas, criar cargos comissionados vinculados. Não. Nós estamos votando a favor da criação dessa secretaria, porque, para nós, de fato, a proteção e a promoção de dignidade para as mulheres em Campinas é muito importante, mas nós vamos seguir acompanhando, fiscalizando o desenvolvimento dessa secretaria e denunciando quando for necessário, se estiver aquém da necessidade para a qual ela foi criada. E aí eu quero saudar a iniciativa da vereadora Paula Miguel de apresentar a emenda, de alterar o nome da Secretaria da Mulher para a Secretaria das Mulheres. Isso mostra um comprometimento, uma sensibilidade com a realidade das mulheres, que são diversas, são plurais, precisam ser reconhecidas nas suas particularidades. E essa emenda traz esse trabalho da vereadora Paula Miguel. A gente se compromete também com esse reconhecimento, porque isso é muito importante. As mulheres são diversas, têm suas particularidades, é importante que isso esteja considerado na Secretaria de Saúde, na Secretaria da Mulher, e que seja uma secretaria para todas as mulheres, né, e que comprometa com políticas públicas para todas as mulheres, especialmente aquelas que mais necessitam da presença do Estado, que estão em alguma situação de vulnerabilidade, seja social, seja econômica, que moram nas regiões de Campinas em que existe um déficit muito grande de políticas públicas, da saúde, da educação, do transporte público, de infraestrutura. Então, trazer aqui o nosso voto favorável, meu voto, o voto do pessoal favorável a esse projeto, mas nosso compromisso de seguir acompanhando, fiscalizando e que a nossa atuação parlamentar aqui vai seguir na luta para que todas as mulheres de Campinas tenham um futuro digno. Muito obrigada. Obrigado, vereador doutor Ianco. Pela ordem, presidente. Dá a palavra pela ordem, vereador. Presidente, quero cumprimentar os moradores, Vale do Sol, região dos Amarais, cumprimentar o Nana, em nome do vereador Rubens Gás também, que faz um trabalho excelente na região dos Amarais. Também acabei de falar com o Fernando, ele falou que esse assunto já está bem avançado, que foi muito tratado com o vereador Rubens, junto com o Vandão. Isso era para ter acontecido no mês de janeiro, o início da obra. Houve um atraso por conta de uma questão do fornecedor que presta serviço, houve esse atraso. É uma obra que terá início, que já foi citado aqui pelo vereador, que vai ter início meados de junho para julho e vai se concluir em meados de setembro. É uma obra de aproximadamente 3 milhões, isso já está, né, tudo certo, foi bem trabalhado, então houve esse atraso, né, ele até pediu, né, pede desculpa, não é questão nossa, mas é uma burocracia administrativa. Então, cumprimentar o vereador Rubens, que tem trabalhado há muitos anos junto com essa população, e com certeza vocês terão essa energia, o postinho individualizado,
uma garantia, né, dando direito, dignidade para vocês que moram lá. Parabenizar o Nana, que está à frente dessa luta, e com certeza será uma obra importante para a região dos Amarais. Deus abençoe. Pela ordem, presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Carmo. Presidente, também gostaria de cumprimentar os moradores do Vale do Sol, da região dos Amarais, a região onde nasci e fui criado, e vemos aí o grande trabalho que vem sendo feito pelo vereador Rubens Gás, por toda a sua equipe, o Nana, que é um grande lutador, junto com a sua esposa, e nós afirmamos e reafirmamos aí o apoio ao vereador Rubens Gás e toda a população do Vale do Sol, porque nós sabemos que todos os direcionamentos aconteceram através do gabinete do vereador Rubens Gás, e contem com o apoio desses vereadores, e como já houve a cobrança aí da CPFL, nós vamos continuar cobrando, e se em julho não estiver começado, votem na Câmara Municipal de novo, Nana ajuda, reúnam-se para que nós possamos ajudar vocês e fazer isso acontecer na vida de cada cidadão, especialmente onde é mais necessário. Muito obrigado, senhor presidente. Registrado. Vereadora Paola. Muitíssimo obrigada, presidente. Gostaria de saudar também aqui os moradores do Vale do Sol que vieram lutar, reivindicar aquilo que foi prometido, que é a iluminação, que representa segurança para as mulheres, para as crianças, para todos aqueles que estão no bairro. Conte com o nosso mandato para lutar junto para que a iluminação pública chegue principalmente nos mais vulneráveis na região de Campinas. E gostaria de saudar também o Nana, que está aqui organizando, né, e trazendo as pessoas. E conte com o nosso mandato para que a gente tenha a transformação na cidade de Campinas, e mais do que isso, para que a gente tenha uma cidade iluminada que garanta a segurança da classe trabalhadora. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Registrado. Vereadora Débora Palermo. Pela ordem, senhor presidente, eu quero registrar a presença do vereador Henrique Conte, de Valinhos, uma saudação para ele, que está nos visitando essa noite aqui na Câmara. Ele veio convidar os vereadores para a participação da discussão do plano do PPA, lá de Valinhos, dia 4/6, às 19 horas. Obrigada, Henrique, pelo convite, pela presença, sempre bem-vindo nessa casa. Também queria fazer uma saudação aos moradores do Vale do Sol, uma luta mais do que legítima, né? A energia elétrica é uma necessidade básica, é inadmissível na cidade de Campinas, um bairro sem energia, crianças, idosos sem energia elétrica. Então, pode ter certeza que nós estaremos juntos apoiando vocês nessa luta. Obrigada. Obrigado. Vereador Doutor Ianca, mais vereador inscrito? Não temos, presidente. Não havendo mais vereador inscrito para discutir a matéria vai à votação. O quórum é maioria absoluta. Vereadores favoráveis ao projeto votarão sim, contrários não. Em votação. Vereador Guilherme Teixeira, favor informar o resultado da votação. Senhor presidente, temos 19 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Com 19 votos favoráveis, a matéria está aprovada. Agora, em votação, a emenda. Vereadores favoráveis à emenda votarão sim, contrários não. Em votação. Vereador Guilherme, favor informar o resultado da votação. Senhor presidente, 19 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Com 19 votos favoráveis, está aprovada a emenda. Portanto, foi aprovado o projeto que cria a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres no município de Campinas. Parabéns. Item 3, turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 18/25, processo 242857,
de autoria da senhora Guida Calixto, que concede título de cidadão campineiro a Eustáquio Luciano Zica. Parecer da Comissão Especial de Honraria favorável. Como há 20 vereadores presentes e a matéria exige o quórum de 2/3, eu retiro o presente projeto de ofício da pauta. E aproveito para convidar o vereador Permínio, não está aí? Permínio acabou de sair. Vereador Eduardo Magoga, para ocupar a presidência temporariamente. Pela ordem, presidente. Tem a palavra pela ordem. Senhor presidente, eu queria consignar ao minuto de silêncio dessa Câmara, feito hoje, a dona Neuza Pantaleão Lucas, que foi moradora do Jardim Campo Belo e faleceu hoje, no dia 25 de maio, de câncer. Deixou o seu Zé, o querido seu Zé, o seu filho Mazinho, tem netos, e toda a comunidade ficou muito sentida com a perda da dona Neuza, e nós gostaríamos, senhor presidente, que a Câmara Municipal de Campinas transferisse o nosso pesar para a família. Muito obrigado, presidente. Obrigado, registrado vereador. Eu convido o vereador Vini para ocupar a segunda secretaria e o vereador Magoga para assumir a presidência. Não, já tirou, né? Posso pedir? Senhor presidente. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, eu queria pedir verificação de quórum, senhor presidente. Peço aos vereadores que registrem suas presenças. Peço ao primeiro secretário que confirme o número de vereadores presentes. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes em plenário no momento. Com 11 vereadores, não há quórum. Eu declaro a sessão encerrada. Ficam os vereadores convocados para a 33ª reunião ordinária, a ser realizada no dia 2 de junho de 2025, às 18 horas, no plenário deste Legislativo. O presidente da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de Campinas convoca, nos termos do inciso 3º do artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas, a 30ª audiência pública a ser realizada no dia 12 de junho de 2025. Quinta-feira, às 14 horas, no plenário José Maria Matozinho, deste Poder Legislativo, localizado à Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66, Ponte Preta, para debater a seguinte proposição. Projeto de Lei Ordinária PL 147/2025, com emendas, processo 243/302, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2026 e da outras providências. Informa que a audiência será transmitida pela TV Câmara Campinas através do sinal digital 11.3 do canal 4 da NET e do canal 9 da Vivo Fibra, com retransmissão simultânea nas fanpages da TV Câmara Campinas e Câmara Municipal de Campinas no Facebook, no streaming no site campinas.sp.leg.br e no canal da TV Câmara Campinas no YouTube. Esclarece que a população poderá participar da audiência presencialmente e também através do link disponível na página inicial do site www.campinas.sp.leg.br. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento convida a todos a participarem da 32ª audiência pública a ser realizada no dia 30 de maio de 2025, às 9h30, no plenário deste Legislativo, para demonstração e avaliação pelo Poder Executivo das metas fiscais do primeiro
quadrimestre de 2025 do município de Campinas. Ficam convocada a 23ª reunião solene de 2025, a ser realizada no dia 30 de maio, às 19 horas, na comunidade tradicional Ielê Ezê Arrolê, situada na rua Joaquim da Silva Aleio, 370, Parque dos Pomares, Campinas, São Paulo. A oportunidade na qual será entregue título de cidadão campineiro a José Estrivo. Fica convocada a 24ª reunião solene de 2025, a ser realizada no dia 30 de maio, às 20h30, no plenário desse Legislativo, oportunidade na qual será entregue medalha Carlos Gomes ao Museu da Imagem e do Som de Campinas. Ficam todos... eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença do pessoal do Vale do Sol que esteve aqui e declaro, desejo uma boa noite a todos. Obrigado. Às 7h47, encerrada, portanto, a 32ª reunião ordinária. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e faço o convite a você para assistir o telejornal Câmara Notícia amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo. Até lá. Tchau, tchau. TV Câmara, Campinas.